você, vem cá. É, você. Vem. Isso. Como é que é o seu nome? Muchacho. Da onde você é, muchacho? Sí, claro. Da onde você é? España, de Costa Rica. Da Espanha, gente. Palmas pra ele aí, ó, chique. Que isso, hein? Como é que é o seu nome? Palmas para o Bruno. Você é daqui do Brasil mesmo, Bruno? Esse aqui é daqui do Brasil, olha aí. O negócio é o seguinte, pra dar certo, todo mundo vai ter que fazer igual nós três, beleza? Primeira coisa que todo mundo vai fazer, todo mundo vai virar pro lado de cá, pra direita, e vai colocar as duas mãos no ombro da pessoa que tá na frente. O pessoal que tá na arquibancada pra direita, o pessoal da arquibancada pra direita, você fica aqui, muchacho. Isso aqui, atrás de mim. Coloca a mão no meu ombro, muchacho. Isso. Pra direita. Isso, todo mundo. Agora fica parado. Aperta o ombro desse irmão aí até ele dar um glória. Aperta. Não pode deixar ninguém sozinho, tá? Ninguém pode ficar sozinho, as crianças, os mais velhos, todo mundo tem que participar. Isso. Agora, sacode esse irmão e fala assim, ó, palavra, som e poder. Ele não ouviu, não pode gritar mais alto, fala, palavra, som e poder. Isso. Muito bom. Agora, nessa mesma alegria, você vai pegar o ombrinho desse irmão com todo carinho e vai falar assim, ó, ei! Se liga, irmão. Assim, ó, direita, esquerda, isso, que bonito. E agora, que todo mundo tá sentindo a alegria do Senhor, você vai caminhar pra frente e vai cantar com a Disco Praise. Atenção, vamos esquentar, agora vamos balançar. Chegue, pro lado de cá, ó, virou, vamos esquentar. Vamos balançar pra frente. A chegue pro lado de lá. Ó, virou! Vamos esquentar. Vamos balançar. Chegue pro lado de cá. Virou! Vamos esquentar. Vamos balançar. Chegue pro lado de lá. Olha as duas mãos, ó. Dá um pulo no final. Mas é claro que pode ficar melhor, né, gente? Pra ficar perfeito, você tem que prestar atenção em três coisas. Primeira coisa, tem que andar pra frente, não pode ficar parado, beleza? Segunda coisa, na hora de virar, você pode virar mais feliz. Quando eu falar assim, ó, virou, você tem que dar um pulo e um grito de alegria assim, ó. Uau! Beleza? E a terceira coisa pra ficar perfeito é a ola. A ola é assim, galera, ó. Todo mundo abaixa pra frente. As duas mãozinhas pra baixo. Isso, todo mundo. Chacoalha a mão. Abre um sorrisão. E se prepara pra gritar. Como se você estivesse numa montanha russa do poder. Vamos juntos, vamos assim, ó. Chegue pro lado de cá. Virou! Vamos esquentar. Vamos balançar. Chegue pro lado de lá.
Ei, som, aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor aos irmãos que nos acompanham pela live. Deus abençoe as suas vidas, amém? Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite, cantando o hino Verdadeiro Adorador. A palavra diz que o Senhor busca a tais que assim o adoram, em espírito e em verdade. Já é noite e tem tantas pessoas fazendo tantas coisas, né? Depois de um longo dia, muitas pessoas ainda continuam correndo, agitadas, né? Ainda continuam buscando resolver alguma coisa, mas você está neste momento na presença de Deus. Você dedicou esta hora ao Senhor. Você deixou tudo que você tinha para fazer. Com certeza todos nós temos afazeres, né? Mas nós deixamos tudo e viemos neste momento adorar ao nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 4 que Ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que neste momento os olhos do Senhor estão nos alcançando, amém? Os olhos do Senhor estão voltados para mim e para você, pois estamos aqui na condição de adoradores do nosso Deus. Vamos adorar o seu nome nessa noite. Santo, santo é o teu nome, Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Que a tua presença seja real neste lugar, ó Deus. Pois não faria sentido nós deixarmos a nossa casa, nós deixarmos todas as coisas e não temos um encontro com o Senhor nessa noite. Estamos aqui por tua causa, Deus. Também temos a certeza que o Senhor está neste lugar, pois a palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estaria no meio deles. Oh Senhor, louvado seja o teu nome. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Age em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem
oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim o verdadeiro adorador. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo da tua unção, Senhor, o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero te contemplar, Senhor. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, todo o nosso coração, Pai. Oh, bendito é o teu nome. Derrama a tua unção sobre as nossas vidas, Deus. Derrama a tua graça sobre nossos corações nesta noite, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó meu Jesus,
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor. Ministrando louvor em espírito, em verdade, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Oh Deus, receba a nossa adoração, Pai. Receba nosso coração diante de Ti, Senhor. Oh, pois é o melhor que temos para lhe oferecer, ó Deus. A nossa vida, todo o nosso ser, nós consagramos a Ti nessa hora, Pai. E Te adoramos com toda a nossa vida. Oh, louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grande, Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Adore a Ele, igreja. Ele é o nosso Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é Teu, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas do saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Cante a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória, para sempre. Amém. Aleluias, glorificado é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Pastor Ítalo, para dar continuidade. Boa noite a todos, graça e paz, tá? Se quiser pegar um... boa noite aos irmãos presentes, ao que nos acompanham também através da live
no Facebook, né? Daqui a pouquinho nós estaremos trazendo uma palavra, mas nesse momento eu gostaria que nós orássemos. Obrigado, Sueli. Nós vamos interceder, né? Nossa igreja está num propósito de 21 dias de jejum e oração, e vai até o dia do aniversário da nossa igreja, né? Que será no dia 9, mas celebraremos até o dia 11, né? Tenho ficado essa semana sem televisão, mineiro. Eita. Tá uma paz lá em casa sem ligar aquela TV. Às vezes dá um comichão de pegar no controle assim, né? Mas Deus está trabalhando o nosso coração com relação a isso, né? Tenho tido mais tempo com a Caísa, com o Caleb, com Deus. Então tem sido uma bênção. Espero que você esteja engajado também nesse propósito, né? Se abstendo aí dos entretenimentos que roubam muitas vezes o nosso tempo com Deus, tá? Gostaria de fazer algumas orações, né? Pensando nesse tempo de consagração ao Senhor. Queria pedir ao Ivanildo, que está aqui ao meu lado, que orasse pelas famílias, tantas famílias enlutadas, né? Agora mesmo, antes de começar o culto, a gente orou por isso, mas gostaria que você orasse pelas famílias enlutadas, orasse pelas vidas, né, que estão nos hospitais, muitas pessoas ainda contaminadas, enfermas, e orasse também pelos profissionais da saúde, Ivanildo, tá bom? Fizesse essa oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, queremos através desta oração, Sim, Pai, ó Deus. apresentar ao Senhor essa causa tão nobre, ó Deus, Amém, Pai. que são todas as famílias, ó Oh, Pai, Deus maravilhoso. da nossa cidade, do nosso estado, do Sim, nosso país Senhor, e do Pai. mundo, que tem sofrido, ó Deus querido, com a perda de seus Verdade, entes queridos, Deus. ó Oh, Pai. Jesus, tem de misericórdia. Quantas pessoas foram levadas, ó Deus, Sim, ó Deus. arrancadas do seio da sua família, Oh, Deus. pessoas amadas, queridas, Sim, Senhor. mas que foram levadas, que foram tiradas, ó Oh, Deus. Deus, consola, Senhor. E a gente sabe, ó Pai, que o coração da Verdade. família fica despedaçado. Verdade, Deus. A tua palavra diz que o Senhor se alegra Verdade, quando o teu Pai. servo vai para a tua glória. É verdade. Mas nós, como humanos, como Sofremos, parentes, como ó família, Pai. Oh, mesmo Jesus. tendo essa certeza, nós sentimos, ó Pai, a Verdade, falta. Deus. Oh, Nós Espírito sentimos a tristeza, Sim, nós sentimos Pai. o abatimento. Verdade, E umas pessoas Senhor. sentem mais do que as outras ainda. Oh, Jesus. E é por estas pessoas que eu intercedo nesta hora. Sim, Senhor. É por Pai. estas famílias enlutadas que eu nome de intercedo Jesus. nesta hora. Sim, Pedindo a Ti Senhor. que envia, Deus, Amém, o Teu Pai. Espírito Consolador, meu Sim, Pai. Senhor, ó Deus. Pedindo ao Senhor que envia, meu Pai, em ao nome lar, de Jesus. a cada casa, Sim, a cada lar que Senhor, ó perdeu, ó Pai. Deus, um Aleluias. pai, uma mãe, um avô, um Consola, irmão. Pai, em nome de Oh, Jesus. Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Muitas vezes Santo. as nossas palavras, Verdade. as palavras dos amigos, Oh, não são Deus. suficientes para confortar os corações. É verdade, Senhor. Pois nós somos limitados. Oh, mas o Teu Jesus. Espírito Santo Sim, é aquele Pai. que sabe, ó Deus, Aleluia. falar ao coração de cada um. Sim, Senhor, profundamente. ó Pai. O Senhor é aquele que sabe analisar o mais íntimo de cada Em coração. nome de Jesus, é verdade. O Senhor é aquele que sabe o quanto cada um Sim, tem sofrido, Senhor, ó Pai. Deus. Oh, meu Muitas Pai. vezes as pessoas não conseguem expressar Verdade. o sentimento que está em seu coração, Sim, de ó dor, Deus. de Oh, perda. Pai, consola. Mas o Senhor conhece, ó Pai. Verdade, A Tua Jesus. palavra diz que o Teu Espírito intercede por nós com Amém. gemidos Glórias a Deus. inexprimíveis. Sim, Pai. Sim, ó Deus, até mesmo aquelas situações Verdade, Deus. em que as nossas palavras não conseguem expressar o que Oh, nós estamos Pai Santo, sentindo. O Teu tem de Espírito misericórdia, compreende, Senhor, em nome e Ele de Jesus. apresenta ao Senhor. Sim, ó Visita, Deus. Senhor, cada família, Cada Pai lar, amado, cada casa, em nosso Deus, em país, nome de e Jesus. no mundo. Sim, ó Venha Pai. confortar cada coração, Amém, em nome Pai. do Senhor Jesus. Sim, ó Pai. Deus. Apresentamos também a Ti, ó Oh, Deus, Pai Santo. as pessoas, os profissionais da saúde. Oh, Deus, cuida que têm dessas estado, ó vidas. Deus, diante dessa batalha, Sim, ó Pai. desde o início Protege, dessa Senhor, as pandemia, suas vidas. colocando as suas vidas em risco nome de para Jesus. salvar a vida do próximo. Sim, Senhor. Ó Deus, eu sei Pai. que isso é precioso diante dos olhos do Senhor. É verdade, Porque a Tua Deus. palavra diz que
os maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as Aleluias. coisas e o teu próximo como a ti Amém, mesmo. Pai. E nós sabemos, ó Deus, que Pai, suplicamos os profissionais da saúde, eles têm amado, ó Deus querido, Sim, o ó seu próximo Deus. acima da sua própria saúde, Verdade, acima Jesus. da sua própria vida, Sim, ó pois Deus. todos os dias eles saem das suas casas, ó Aleluias. Deus querido, para trabalhar, Guarda para salvar eles, Pai, vidas, protege correndo eles. risco, ó Deus querido. Tem de misericórdia, Mas eu quero apresentar Senhor. cada um ao Senhor Em nome agora. de Jesus, Médico, Pai. enfermeiro, Ô, Senhor, enfermeira, guarda cada vida, todos Pai. eles, ó Pai amado, Em nome de todos Jesus. os profissionais em todos os Sim, setores da Senhor, ó saúde. Deus, aleluia. Venha visitá-los agora com a proteção Amém, do Pai, alto, em nome Pai. de Venha Jesus, acampar ó os Deus. teus anjos ao Sim, redor Senhor, deles, ó ó Pai Deus, querido, aleluia. livrando-os e os guardando de todo mal, Sim, Senhor, de todo ó Pai. contágio, Em pois eles nome têm de feito algo Jesus. nobre, ó Pai amado. Aleluia. Eles não têm colocado em consideração a sua própria vida, Verdade, mas eles têm se Senhor. esforçado pela vida do Aleluia. próximo. Glórias E a isso Deus. é maravilhoso diante do Senhor, meu Amém, Pai. Te agradecemos por essas pessoas tão dispostas, Sim, ó tão Pai. disponíveis, ó Pai, que Aleluia. mesmo cansadas, que mesmo, ó Sim. Deus querido, com muitas dificuldades e Oh, Deus limitações, Todo-Poderoso. tem batalhado e tem Aleluia. feito de tudo para ajudar o próximo. Verdade, Jesus. Abençoe essas vidas, Em Pai. nome de Contempla Jesus. cada uma agora. Sim, Senhor, Renove as Pai. suas forças. Em nome e a de eles Jesus. novas energias para Aleluia. continuar batalhando. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Queria pedir a Miriam, né, do lado esquerdo, que estivesse orando, Miriam, pelo despertamento espiritual na vida da nossa igreja, Aleluia. para que haja uma renovação diária na vida de cada membro, de cada congregado, para que o Senhor possa resgatar aqueles que estão afastados, distantes, trazê-los de volta até a casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Sim, ó Jesus. Pai. E eu quero, Senhor, orar a Ti, ó Sim, ó Deus, Deus. pelo despertamento, Senhor, do Teu Espírito Santo, Amém, Jesus. Pai. Sabemos, ó Pai, que é um momento difícil, ó Deus. É verdade, Muitas Deus. vezes ficamos distante de Ti, ó Pai. Aleluias. Mas o Senhor, ó Deus, conhece nossos corações, Sim, ó Pai. Deus. E que Teu Espírito Santo, ó Deus, Sim, possa Senhor. estar conosco, Jesus. Que Amém. o Senhor possa estar despertando, Amém, Jesus, Senhor, o em nome de desejo, Pai, de te Jesus. buscar, ó Deus. Sim, Que Senhor, ó possa Pai. estar, ó Deus, despertando, Jesus, em Aleluia. nossos corações, ó Pai, o desejo de te servir, Amém, Jesus, em nome do Senhor. Senhor Jesus, ó Pai. Às vezes ficamos fracos, ó Deus, espiritualmente, Jesus, mas que o Senhor possa estar renovando, Jesus, as Amém, nossas Pai, em forças, ó nome Pai, de Jesus. Neste momento tão difícil, Pedimos ó Deus, graça ao que o Senhor, ó possa Pai. estar, ó Deus, conosco, Jesus, a Aleluia. cada dia, Senhor. Sim, ó que Pai. possamos ver, ó Deus, Sim, ó que possamos Deus. sentir, ó Deus, o Teu Espírito, ó Pai. Que Aleluia. possamos saber, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é conosco, ó Pai. Amém, que o Senhor Pai. está conosco, Jesus. Em nome de Senhor Jesus. Jesus, ó Pai. Aleluia. Que possamos, ó Deus, a cada dia buscar mais de Ti. ó Amém, Pai. Senhor. Possamos, ó Pai, a cada dia ter o renovo, Senhor. Sim, do Teu Senhor, ó Espírito, Deus, em nome do de Senhor Jesus. ó Pai. Oramos, Jesus, e colocamos diante de Ti cada vida, Jesus. Aleluia. Aquelas pessoas que estão fracas espiritualmente, ó Sim, Deus, ó que o Senhor Pai. possa estar despertando, Traga o Jesus. renovo. Aleluia. Que o Senhor possa estar, Toma nas Tuas renovando, mãos. Senhor, em nome Sim, do ó Senhor Deus. Jesus, ó Pai. Manifesta a Tua Que essas graça. pessoas, ó Deus, possam estar, ó Deus, voltando, Amém, Senhor, Pai. pra Ti, ó Pai. Alcança, Que Pai, essas cada pessoas, ó Deus, vida, possam sentir Senhor. o Teu Espírito, Cada ó Deus, ovelha que perdida, não cada venhamos dracma perder, ó Pai, perdida, isso, Senhor. Jesus, em nome do Oh, Senhor Jesus, aleluias. ó Pai. Oramos, ó Deus, a Ti, ó Pai. Sim, e Senhor. agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Aleluia. Senhor tem feito, ó Pai. Verdade, Jesus. Não deixe, Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, Aleluias. venha, ó Deus, está frio, Jesus. Sim, Não ó deixe, Deus. Jesus, Aquece a chama, Senhor. Não deixe, Senhor, que Aleluias. ficamos frios, ó Deus, diante de Ti. ó Verdade, Senhor. Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar despertando Amém, em nós, ó Pai. Deus. Em nome do Senhor Jesus, Sim, ó Pai. Senhor, Pai. O desejo, Jesus, em nome do Senhor Jesus, de Te buscar, ó Aleluias. Pai, A de te servir, cada de dia, engrandecer Senhor. o Teu nome, Em Jesus. nome de Porque Jesus. sabemos, ó Pai, que em meio a tudo isso, ó Pai, é o Senhor, ó Deus, É é o verdade. Teu Espírito, ó Deus, que tem nos dado força, ó Deus, Amém. para Te buscar, ó Deus, Obrigado, para engrandecer o Teu Senhor. nome, Jesus. Sim, Senhor. Oramos, Deus. Jesus, e agradecemos, ó Deus, a Ti por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Obrigado, Miriam. Obrigado, Ivanildo, tá? Podem se assentar. Deus abençoe.
Você que está com a gente no Facebook, tá? Vai deixando o seu pedido de oração, a sua necessidade, tá? E aí, no final do culto, vou pedir até para o irmão Renivaldo, tá, Reni? Ficar preparado que no final do culto você vai vir orar pelos pedidos do Facebook, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, vamos relembrar o texto que nós lemos, Josué 24, verso 14 e 15. Hoje nós vamos encerrar, o tema sobre família que nós estamos falando nessas últimas 3 quartas-feiras, Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque esse é o desejo profundo do nosso coração. Creio que de todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que nos acompanham, ó Deus, também através da live, o nosso desejo é de ver toda a nossa casa, toda a nossa família servindo ao Senhor, ó Pai. Muitos têm buscado ao Senhor nisso, a conversão dos seus familiares, muitos têm chorado pelos seus familiares, muitos, ó Pai, têm orado insistentemente para que isso aconteça. Então, que em nome de Jesus o Senhor complete a obra e nos ajude a servir ao Senhor, juntamente com a nossa família. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Nós trouxemos esse tema, 2 quartas-feiras atrás, o texto tão clássico de Josué. Josué, ele havia levado a nação de Israel até a terra prometida, atravessado por povos, culturas que não serviam ao Senhor, que não temiam ao Senhor, mas havia chegado o momento de Josué passar o bastão, de Josué partir, e ele estava relembrando a nação de Israel e desafiando eles a se decidirem por quem eles deveriam servir ao Senhor, se aos deuses ou se ao Senhor. Josué declara que ele e a sua família serviriam ao Senhor, Quando nós pensamos em servir ao Senhor, e aqui foi o tema das primeiras mensagens, há sempre um descompasso, há sempre uma falta de sintonia, muitas vezes, dentro do lar e dentro das famílias. Na primeira quarta-feira da mensagem que eu trouxe sobre esse tema, servindo a Deus em família, nós falamos sobre pessoas que negligenciam a família em nome de servir a Deus, Negligenciam a família em nome de servir a Deus. Normalmente, esse tipo de pessoas são aquelas pessoas que dentro da igreja pegam tudo para fazer, Eu me lembro de uma vez conversando com um pastor em Bebedouro, um pastor que era um dos meus mentores, e
uma mulher da igreja, né, estava chorando, abrindo o coração com o pastor e dizendo que não entendia o que estava acontecendo com a família dela, porque os filhos estavam distante do Senhor, o marido distante do Senhor, e ela não entendia porque na verdade ela fazia tudo na igreja. Ela falou para o pastor assim: pastor, até ajudar a limpar os banheiros eu ajudo, eu faço tudo na igreja, qual é o problema? E o pastor disse: o problema é justamente esse, você quer fazer tudo, né? E quando você pega tudo para fazer, você acaba negligenciando a sua família. Nós citamos aqui textos, por exemplo, do rei Ezequias, que foi um excelente rei para a nação de Judá. A Bíblia disse que não houve antes nem depois rei como Ezequias em Judá. Mas quando o profeta Isaías foi ter com ele, quando ele estava enfermo, o profeta Isaías aponta uma dificuldade que ele tinha, né? O profeta Isaías diz: olha, põe a tua casa em ordem, né? Mais para frente no texto nós lemos que quando os visitantes da Babilônia foram visitar a casa do rei Ezequias, ele escancarou a porta do seu lar, mostrou tudo o que tinha dentro da sua casa para aquelas pessoas que vieram bisbilhotar. Ou seja, um rei que cuidou muito bem de uma nação que provocou um avivamento em Israel, mas que não soube cuidar da sua família, não soube guardar a sua casa, não soube colocar em vigilância aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua família, né? Talvez muitos de nós nos identificamos talvez com esse primeiro ponto na mensagem. Negligenciamos a nossa família em nome do serviço a Deus. Bom, a segunda quarta-feira eu falei exatamente o contrário. Negligenciar o serviço a Deus em nome da família. Se por um lado existem pessoas que fazem, trabalham, arregaçam as mangas, tudo que tem na igreja, participa, esquecem um pouquinho da família, por outro lado, tem pessoas que praticamente abandonam, deixam de fazer qualquer coisa no reino de Deus e muitas vezes usam como desculpa justamente a família, né? Eu me lembro que eu trouxe o texto daquela parábola que Jesus contou sobre o reino de Deus é comparado a um grande banquete que um senhor havia de dar. Para que isso acontecesse, ele enviou os seus servos a convidar as pessoas para esse banquete. E quando o convite foi feito, cada um trouxe a sua desculpa. Um disse: olha, eu comprei uma terra, comprei uma fazenda e eu preciso inspecioná-la. Outro: olha, eu comprei algumas juntas de boi que vão arar lá na minha terra e eu preciso fiscalizar. E o outro disse: olha, eu acabei de me casar, por isso eu não posso ir, me desculpe. A Bíblia diz nessa parábola que o Senhor daquele grande banquete ficou muito furioso e então enviou os seus servos a sair pelas ruas e convidar todas as pessoas para participar daquele banquete. E no finalzinho ele diz nessa parábola que todas aquelas pessoas que haviam sido convidadas e que se desculparam, arrumaram as suas desculpas para não participar do banquete, de maneira nenhuma participariam daquele grande banquete. Qual posição adotarmos? Será que a gente está se envolvendo demais ao ponto de deixar de lado a família? Será que a gente está se envolvendo de menos ao ponto de usar a família como desculpa? Qual seria o ideal? O ideal seria servirmos a Deus juntos em família, né? O autor do livro, ele diz uma frase interessante. Ele fala assim: olha, eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Exatamente isso, né? Davi foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, mas quando a gente começa a observar as Escrituras, me parece que também a família de Davi houve vários problemas, sérios problemas. Quando Davi adultera com Batseba, né?
e provoca a morte do rei Urias. Nós vemos o profeta Natã ali desferindo uma sentença terrível contra a família de Davi, né? No capítulo seguinte do fato que aconteceu com Batseba e Davi, nós já vemos um caso de incesto dentro da família do rei Davi. Um irmão violentando a outra irmã, os filhos de Davi. Posteriormente, Absalão matando Aminon, que havia violentado Tamar, a casa de Davi, literalmente uma bagunça. Nós vemos Absalão se rebelando contra Davi, contra o próprio pai. Depois nós vemos Absalão pegando não, essa expressão é feia, né? Mas se deitando com uma das concubinas do rei Davi, à plena luz do dia, no terraço do palácio, para que todo Israel visse o próprio filho ficando com uma das mulheres do seu pai. Daí para frente foi só confusão. O governo na mão de Salomão ainda foi um período legal. Depois o governo na mão de Roboão, as 12 tribos que formavam um só Israel se separam. E eu acho que existe conflito até hoje entre aquelas pessoas que eles consideram Israel e a parte que se tornou então a Samaria, né? Quando nós vemos lá em João no capítulo 4 a discussão onde se devia adorar. Tudo isso por conta, lá atrás, da má gestão de Davi, que ganhou o mundo, mas infelizmente não soube ter cuidado com a sua própria família. Então ele diz, olha, eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua família. E eu também não quero ser como Noé. Noé que salvou a sua família, mas o mundo acabou também sendo perdido, né? Não quero ser como Davi, mas também não quero ser como Noé. Então, quem nós precisamos ser? Nós precisamos ser pessoas que sirvam a Deus juntamente com a nossa família. Amém? O autor do livro, Luciano Subirá, ele conta uma história muito interessante, né? Pensa você se você pudesse fazer uma viagem com seus filhos. Alguém aqui já fez alguma viagem com os filhos? Né? Conta aí, Sueli, para onde você foi? Um lugar bem bacana. Fiz uma viagem, fui ali na fazendinha. Em Santos, que legal, que bacana, né? Eu me lembro quando era criança, meu pai tinha uma Paraty, essas quadradas, mineiro. Ele deitava o banco de trás, a gente tudo pequenininho, né? Foi escadinha, um atrás do outro. Ele botava a gente deitado assim, e as nossas viagens era sempre para uma cidade do litoral chamado Caraguatatuba, litoral norte. Linda cidade. Só que a gente ia para lá porque era na casa da minha tia, então não pagava hospedagem, a gente ficava lá, era mais fácil, era mais barato, né? Mas essas viagens marcaram muito, muito as nossas vidas, né? Só que hoje em dia, quando fala de ir pra praia, a gente fala assim, pelo amor de Deus, Caraguatatuba não aguento mais aquela praia chamada Martim de Sá. Todas as vezes Caraguatatuba, praia Martim de Sá, né? Mas foram lembranças marcantes. O autor do livro, ele fala que quando seus filhos eram pequenos, né, ele tinha 2 filhos, ele estava se programando para fazer uma viagem para a Europa. Olha que coisa chique, né? Europa, e a ideia dele, obviamente, além de conhecer o velho continente, né? Muito lindo, por sinal, só conheço de foto, espero um dia conhecê-lo pessoalmente. Ele queria aproveitar para falar um pouquinho sobre a história da igreja. O protestantismo nasceu na Europa, né? Então queria aproveitar para trazer um pouquinho de cultura para os filhos, falar sobre a história da igreja, os avivamentos que aconteceram na Europa. Mas ele disse que o Espírito Santo ministrou ao coração dele, dizendo que antes que ele levassem os filhos dele para fazer uma viagem para a Europa, um lugar lindo, bacana, ele desafiou o pastor a levar os filhos para fazer uma viagem missionária. E quando você pensa numa viagem missionária, você pensa aonde? Levar os filhos aonde? Vamos ver, Miriam, aonde? Na África, exatamente. Quando se pensa em fazer uma viagem missionária, África, né?
Adivinha quais foram os comentários dos irmãos na igreja para o pastor que decidiu levar os filhos para a África? Alguma sugestão? Pastor, mas lá tem que tomar cuidado, foco de malária. África, realmente, a malária, né? Foco muito grande. E o pastor pensou assim: olha, se os filhos do missionário brasileiro estão na África correndo esse risco, por que os meus filhos também não podem correr, né? Como nós conversávamos, né, ali no carro, às vezes nos falta um pouquinho mais de fé, né? De confiar no Senhor, de descansar no Senhor. Poxa vida, estou levando os meus filhos para uma viagem missionária. Tem risco, tem perigo? Tem, mas eles estão indo servir ao Senhor. O pastor diz no livro que também houve uma irmã que disse assim: olha, cuidado, porque as crianças vão voltar cheios de piolho, né? E ele disse assim: olha, piolho, os meus filhos pegam nessa escola chique aqui de Curitiba que eles vão, né? Então o problema realmente não é esse, né? E amados, ele levou os filhos dele para a África nessa viagem missionária. E algumas experiências marcaram a vida dos filhos, né? Como por exemplo, ele narra aqui no livro, quando eles foram entrar numa casa e viram a condição miserável que uma família estava passando na África. A gente não tem noção, irmãos. A gente não tem ideia. Às vezes a gente vai a algumas casas, né? Está faltando um alimento, está faltando alguma coisa aqui, mas a gente não tem ideia da situação de pobreza, de miserabilidade em que essa nação, por exemplo, enfrenta, né? E diz que os filhos ficaram chocados, não somente com a condição miserável espiritual, mas financeira, de saneamento básico e tantas outras coisas. Eu achei até engraçado que ele conta no livro, que quando os filhos chegaram em casa de volta ao Brasil, sabe pelo que eles oraram agradecendo? Diz que quando eles chegaram em casa, o primeiro lugar que eles foram e se ajoelharam foi na privada de casa. Eles foram agradecer a Deus pela privada que eles tinham, porque eles não encontraram isso lá, em algumas casas, né? E o pai enfatizou na viagem, dizendo assim: olha, vocês nasceram justamente para servir a esse tipo de pessoas, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando. Mais tarde, esse pastor leva os seus filhos, né, para fazer uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos. E quando ele retorna de viagem, ele pergunta para os filhos: qual foi a viagem que mais marcou vocês? E adivinha o que os filhos respondem? A África. A África. Eu não sei se vocês já participaram, eu acredito que sim. Vocês já participaram de algum projeto missionário? Já participou, né? Marcaram a vida de vocês? Eu lembro até hoje dos projetos missionários que eu marquei. Eu me lembro dos meus primeiros meses de convertido. Nós, lá em Itaiúva, né? Pastor Gerson, que hoje é pastor da primeira igreja batista de Guariba, pastoreava uma igreja que estava em revitalização na cidade de Monte Alto, e ligou para o pastor Jorge na época pedindo um grupo de jovens para fazer evangelismo em Monte Alto. Então domingo de manhã, ao invés de nós ficarmos na EBD, nós íamos para Monte Alto fazer evangelismo. Irmãos, como marcou a minha vida, não somente esse projeto de evangelismo, mas todas as Transpaulistas, né? Estou vendo a Miriam ali com o projeto da Transpaulista, Jesus Transforma, todos os projetos missionários que eu fui. Aliás, eu conheci a minha esposa em um projeto missionário, né? Como marca a vida da gente se envolver com as coisas de Deus, né? Se envolver realmente na obra de Deus. Então a primeira lição que eu gostaria de pensar com você, quando a gente pensa em servir a Deus em família, será que eu tenho tido cuidado de envolver a minha família no projeto de Deus? Será que eu tenho tido cuidado de envolver, por exemplo, os meus filhos
Olha o toque que o Espírito de Deus deu a essa família. Eu gostaria que as primeiras marcas que ficassem na vida dos seus filhos, ele diz no livro, não fosse uma viagem bacana para a Europa, mas fosse uma viagem missionária, fosse o envolvimento com a obra de Deus. Que tipo de marca será que os pais dos dias de hoje têm procurado deixar na vida dos seus filhos? Que tipo de envolvimento será que os pais de hoje têm buscado para os seus filhos? Eu e a Caísa, nós temos uma poupancinha para o Caleb, né? Todos os meses, desde que o Caleb nasceu, nós depositamos R$50. Não é nada, né? R$50 todo mês, R$50. E agora nós conseguimos, pela fé, colocar esse valor para R$80, né? Quem sabe a gente consegue aumentar mais. Mas a gente fazendo as contas, na hora que o Caleb tiver lá os seus 16, 17 anos, se formar, a gente pode pegar esse dinheiro e fazer um investimento na vida do nosso filho, né? E nós temos orado pelo futuro do Caleb, pelo propósito de Deus na vida do Caleb. E o meu maior desejo é chegar aos 16, 17 anos, poder enviar o Caleb, talvez para ter uma experiência missionária, investir na vida do Caleb, talvez com esse dinheiro que nós temos juntado, né? Procure envolver sua família no reino de Deus. Ele cita um texto, vira um pouquinho comigo, de 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, eu confesso que eu nunca tinha pensado nesse texto. 1 Coríntios 9, de 4 a 6. 1 Coríntios 9, de 4 a 6. Ele diz assim, olha, acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? O apóstolo Paulo, falando com a igreja de Corintos, né, sobre os seus direitos em servir a Deus, em servir aquela igreja, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele era fazedor de tendas, então ele trabalhava durante o dia e acredito que à tarde e à noite ele servia aos irmãos daquela igreja. Mas ele está dizendo, olha, será que nós não temos o direito de viver apenas do Evangelho? Será que só eu e Barnabé temos que trabalhar? E aí ele fala algo interessante, será que não temos o direito de levar conosco também uma esposa crente, como fazem os demais, como fazem os irmãos de Jesus e Pedro? A preocupação do apóstolo Paulo, se bem que ele era solteiro, mas enfatizando o direito que aqueles que servem ao Senhor de envolver a sua família no reino de Deus. E eu penso que ele estava dizendo isso não somente para o dia a dia da igreja, mas quando fosse fazer uma viagem, os apóstolos viajavam para pregar em outros lugares, de poder levar também a esposa, de poder também levar os filhos, de poder também envolver a família no reino de Deus. Às vezes nós vamos servir ao Senhor, ser usado no reino de Deus, e muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos, mas se temos a oportunidade de envolver a nossa família, por que não fazer? Eu e a Caísa, a nossa igreja, na verdade, temos esse propósito de fazer essas lives de oração todos os dias, às 10 horas da noite, né? E como é gostoso ter a Caísa ao meu lado, quando o Caleb deixa, né? Porque senão tem que ficar um com o Caleb e outro faz a live. Mas como é gostoso, como é prazeroso poder ministrar a palavra de Deus junto com a minha esposa ao meu lado, né? É diferente quando eu estou sozinho e quando eu estou com ela. Eu citei recentemente
Eu citei, aliás, no início da mensagem, esse pastor que aconselhou aquela mulher que estava em crise dentro da igreja, porque os filhos e o marido estavam distantes do Senhor, né, e ela fazia tudo na igreja. Eu me lembro, esse pastor, certa vez, ele foi fazer uma visita. Nós morávamos em Itaiúva e eles em Bebedouro. Foi fazer uma visita à nossa família, eu e Caísa, na época, em Itaiúva. Interessante que ele levou a sua família para nos visitar, né? Fiquei observando aquela atitude dele e ele poderia muito bem ir sozinho nos visitar, ele poderia muito bem marcar comigo no escritório e conversar, mas a sua família veio visitar a nossa família, né? Ele me ligou antes: olha, você gosta de comer o quê, Ítalo? Ah, pastor, eu gosto de pizza, então vou levar uma pizza para você, a gente vai comer uma pizza. Levou os filhos, um casalzinho de gêmeos, acho que de 6 ou 7 anos na época, e nos sentamos, ele serviu a gente, serviu a esposa, serviu os filhos, né? E os filhos olhando ali o pai, servindo a mãe, servindo os filhos, depois os filhos observando ele, orando por nós, e eu fico imaginando aquela cena na mente dos filhos, vendo o pai servindo ao próximo, servindo a Deus, na frente dos filhos, na frente da esposa. O que isso pode gerar no coração de um filho, o que isso pode gerar na mente de um filho, vendo a família servindo ao Senhor. Quero falar aqui publicamente, né? Eu acho interessante, desculpa, Cléo, eu usar o seu nome, tá? Mas às vezes nós nos reunimos aqui de domingo pela manhã e a Cléo traz sempre de mão dadas aqui o abençoado, né? O Pedrinho. Às vezes ele vem um pouco cansado, às vezes ele vem com aquela carinha dele, mas ele sai para a gente com as ruas. Ele vai entregando os folhetinhos, ele vai batendo nas casas também, pedindo o alimento, ele vai ali conversando, daqui a pouco ele interagiu e ele está no meio. Ele está servindo a Deus em família. Será que nós temos nos preocupado com isso, amados? Será que a gente está preocupado em trazer junto com a gente também a nossa família para servir ao Senhor? Hoje parece até chato eu falar isso, né? Deixa eu passar aqui. Pronto, acho que agora eu consigo falar. Hoje, eu falando isso sobre servir a Deus em família, né? Hoje a Caísa viria comigo, o Calebinho viria comigo, né? Mas aos 45 do segundo tempo, o Calebinho tomou banho, não dormiu à tarde, se deitou ali no peito da Caísa, começou a mamar e desmaiou. Mas precisamos trazer a nossa família para buscar ao Senhor. Precisamos trazer os nossos familiares para servir ao Senhor, né? Eu não sei se até sermos chatos também um pouquinho às vezes, mas lutar para que todos juntos estejamos servindo ao Senhor, porque às vezes a gente está correndo lá na frente e deixando a nossa família de lado, né? Precisamos nos preocupar com isso. Vira um pouquinho comigo em Atos, no capítulo 21, alguns textos que com certeza eu e você já lemos, mas nunca paramos para nos atentar neles. Atos, capítulo de número 21. O apóstolo Paulo estava no finalzinho da sua carreira, como ele mesmo diz, né? Em Atos, no capítulo de número 21, ele havia acabado de viajar de Éfeso, despedindo ali dos pastores, da liderança da época, né? E aí ele começa a passar por algumas cidades antes de chegar até Jerusalém. Olha o que diz: depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós
No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Uma semana eles ficaram em Tiro. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. É diferente, Sueli, na sua versão, no versículo de número 5. O que é que diz no versículo de número 5? Isso, acompanhavam-nos todos, com mulheres e filhos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo passou por diversas cidades que nós citamos e ficou uma semana em Tiro. Olha a cena que interessante. Quando o grande missionário da época, será que ele era famoso na época? Acredito que sim, né? Não tanto quanto hoje, mas acredito que ele era bem conhecido. Quando o missionário que havia passado uma semana na cidade de Tiro foi se despedir, a Bíblia diz que os discípulos, o povo, acompanhado das suas mulheres e os filhos, foram se despedir dele na praia, e ali todos eles oraram juntos. Me parece que houve ali não somente uma despedida do missionário, mas um tempo de oração em família. Uma das coisas que podem marcar a vida dos nossos filhos, marcar a vida das nossas famílias, é dar a importância àquilo que realmente é importante. Eu fico pensando estes homens, pais de família, se eles não valorizassem a obra de Deus, o reino de Deus, os grandes homens de Deus daquela época, quando o apóstolo Paulo estivesse indo embora, talvez eles tivessem dito assim para as mulheres e para os filhos: fica aí jogando videogame, fica aí no Zap, fica aí no Facebook, que eu estou indo ali na rodoviária levar o missionário. Eles trouxeram as mulheres e os filhos. E talvez o fato de levar as mulheres e os filhos estavam gerando no coração do filho, no coração da esposa, um olhar de admiração por aquele homem que entregou a vida para servir ao Senhor. Sabe, gente, hoje eu fico pensando que talvez as mães, os pais, querem que os filhos se tornem igual ao Cristiano Ronaldo? Querem que os filhos se tornem igual ao Neymar, querem que os filhos se tornem igual a alguma celebridade. Eles apontam para os filhos um referencial que não é o nosso. Mas eu achei interessante que os pais levaram as mulheres e os filhos para se despedir lá na praia do missionário Paulo. E não somente levaram para se despedir, a Bíblia diz que ali eles oraram juntos. Meu Deus, nós estamos falando sobre servir a Deus em família, e a pergunta básica, simples, que nós podemos fazer hoje é: será que nós temos reunido a nossa família para orar? Algo simples, algo que não demanda tanto esforço nosso. Nós estamos em família todos os dias juntos. Será que nós temos a ousadia, a coragem, a intrepidez de dizer: família,
podemos orar juntos? Eu confesso, amados, que às vezes eu me sinto envergonhado de subir num púlpito como esse e pregar a palavra de Deus, porque muitas vezes eu sou negligente. Eu faço isso todos os dias dentro da minha casa, com o Caleb, com a Caísa, nós oramos. O Calebinho, quando a gente vai almoçar, Sueli, a gente fala assim, vamos orar? Ele já faz assim, ó, já coloca a mãozinha assim, já está aprendendo. A gente coloca a comida no pratinho dele, ele já começa a desesperar, querendo a comida. Falei, não, vamos orar. Ele já coloca a mãozinha. Mas às vezes me falta essa coragem e intrepidez, por exemplo, quando eu vou para a casa dos meus pais. Quando eu estou em contato ali, por exemplo, com os meus irmãos que professam muitas vezes um outro tipo de fé. São cristãos também, mas de um outro segmento religioso. E nós respeitamos, mas assim, independentemente disso, isso não importa, isso é o de menos. Mas será que nós não podemos falar isso? Num aniversário, como foi recentemente dele, será que eu não posso chegar para eles e dizer assim, olha, vamos orar? E às vezes eu volto para casa e eu confesso decepcionado com a minha fé, frustrado com a minha fé, de ser um pastor que prega para um monte de pessoas, mas que muitas vezes não consigo fazer isso com a minha própria família. Será que esse não tem sido um erro nosso? Será que não nos tem faltado mais coragem, mais ousadia, mais intrepidez para avançarmos no reino de Deus, para que juntos possamos servir ao Senhor em família? Um outro texto que ele cita, que eu acho tremendo, também nunca tinha prestado atenção, ainda em Atos, no capítulo 21, a partir do versículo de número 8, acompanha comigo. Bom, já estamos no 7, né? Paramos no 7, vamos desde o 7. Ele diz assim, olha, depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista. Esse não é o eunuco, não, esse é o evangelista. Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Sueli, na sua versão, como é que está o versículo 9? Solteiras? Na sua, ô Miriam, tem alguma? Ô Cléo, solteiras? Virgens, essa versão que eu gostaria, né? Ele era um evangelista, um dos 7 que serviram na igreja em Jerusalém. Irmãos, vocês concordam comigo que me parece que Filipe era alguém notório para a igreja? Poxa vida, imagine alguém dizer assim, nossa, estive hoje com a irmã Sueli, uma das 7 irmãs que serviram na igreja lá em Jerusalém. Poxa vida. Estive com a Miriam, uma das 7 missionárias que viajaram para a África. Chegar a Miriam aqui, nós vamos até bater continência para ela, né? Meu Deus. Então, quando a Bíblia fala isso, a impressão que eu tenho é que Filipe era alguém importante dentro da igreja, com notoriedade. E quando a gente pensa em alguém assim muito famoso, falado, como é que seria a agenda dessas pessoas? Vamos pensar aqui, alguém famoso no meio evangélico. Me ajuda aí, fala um nome aí. Ai, gente, sei lá, Silas Malafaia. É o primeiro nome que veio na minha cabeça aqui. R.R. Soares. Vamos pensar o Valdomiro Santiago. O Luciano Subirá. Vamos pensar, como é que será a agenda desses caras? Meu Deus do céu, muita viagem, muito congresso, agora não por conta da pandemia, né? Mas muito compromisso, muito compromisso. Filipe, muito compromisso, um evangelista, um dos 7, meu Deus, alguém de destaque.
E aí a gente pensa assim, poxa, alguém que trabalha tanto na igreja, a pergunta é, como será que fica a casa desse pessoal? Como será que fica a família desse pessoal? Porque a gente às vezes aqui que não tem tanto compromisso, a gente toma cuidado para não lotar a semana, a agenda tal, para a gente poder cuidar da nossa casa. E aí eu olho para Filipe, um homem de notoriedade na igreja, mas quando eu olho para a sua casa, me parece que a casa dele estava em ordem. Porque a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas. E as 4 filhas eram solteiras, diz uma versão, mas eu gosto da versão que a Cléo leu. As 4 eram virgens. E as 4 profetizavam. Meu Deus do céu! Quer dizer então, pastor, que o Filipe, o evangelista, era uma bênção no reino de Deus? Era. E não somente no reino de Deus, o Filipe era uma bênção na sua casa. Ele cumpria os requisitos de 1 Timóteo 3, que alguém que almeja governar a igreja de Deus deve também governar bem a sua casa. Alguém que é bênção na igreja também deve ser bênção na sua casa. As filhas dele eram submissas, senão o texto não faria questão de dizer, eram 4 meninas, 4 filhas virgens. Se a casa fosse uma bagunça, o texto diria, ele tinha 4 filhas perdidas, 4 filhas que davam trabalho. Não, eram 4 filhas que obedeciam ao seu pai, e além do mais, eram 4 filhas que profetizavam. Já pensou ter 4 profetisas dentro de casa? Que honra! O camarada chega em casa, e mulher fala, né, mineiro? Olha lá o mineiro dando risada, ó. O camarada evangelista saiu para a rua pregando para todo mundo, evangelizando, chega em casa, 4 profetas. Eis que te digo assim, diz o Senhor, tome-lhe 1, 2, 3, 4 profetisas. E a pergunta que eu faço é, por que essas meninas eram tão dedicadas assim no reino de Deus? Por que essas meninas se doavam tanto assim no reino de Deus? Por que elas eram uma bênção? Por que elas viviam ali sobre a autoridade do seu pai? Por que elas desempenhavam os dons espirituais? Por que será? Eu imagino, penso eu, que quando Filipe saía para evangelizar, sabe quem ele levava? As 4 menininhas. Vamos lá, papai. Hoje não sei, amados. Uma das frases mais tristes que um pastor escuta, sabe qual é? Pastor, eu não estou indo na igreja porque os meus filhos dão muito trabalho. Os irmãos aqui veem o Calebinho, como é que ele fica? Corre para lá, corre para cá. A Martinha, quando trazia os meninos aqui, né? O Francisco está trabalhando no outro horário. Meu Deus do céu, Josué para cá, Esther para lá, a Cris e o Danilo tem Estherzinha aqui, a Maria, a bagunça. Gente, traz, deixa eles correr, deixa eles subir na cadeira, mas traz, pelo amor de Deus, traz. Não podemos negligenciar isso dos nossos filhos, porque aqui eles estão recebendo a oração, aqui eles estão na comunhão com a igreja, aqui eles estão debaixo de uma cobertura espiritual. Leve os seus filhos para o evangelismo, envolva os seus filhos no reino de Deus, faça algo para incutir o reino de Deus na vida dos filhos, da família, envolva a família no reino de Deus. As filhas de Filipe eram uma bênção. E sabe o que eu acho interessante? O Filipe era o quê? Evangelista. E as filhas eram profetisas. Não necessariamente os filhos terão os mesmos dons espirituais do que os seus pais.
um era evangelista, as 4 eram profetisas, porém exerciam a sua função. Em Joel, no capítulo 2, e em Atos, depois se cumpre a profecia de Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí o texto diz: e vossos filhos profetizarão, e vossos jovens terão visões. O Espírito de Deus foi derramado sobre a família, sobre todos, sobre os filhos inclusive. E nós, como pais, nós precisamos fazer como Felipe, identificar, ainda que não seja o mesmo, mas identificar os dons espirituais na vida dos nossos filhos e investir na vida dos nossos filhos. Sabe, amados, nada contra, a gente tem que buscar assim melhores condições nas nossas vidas, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, isso não é pecado não, temos que fazer isso sim. Se puder fazer uma reforma em casa, né? Quem não quer trocar os pisos, fazer uma churrasqueira, né? Quem não quer, final do ano, dar uma volta na praia, ir lá para Santos, né? Oh, gostoso, delícia, é bom demais. Nadar lá no canal 1, 2, isso é muito bom. Mas, amados, não podemos deixar de investir na vocação dos nossos filhos. Poxa vida, talvez dentro da tua casa você tem alguém ali que é mestre para lidar, por exemplo, com os instrumentos, né? Como o Ivanildo ali, meu Deus do céu. E você identificar isso na vida dos seus filhos e não investir. Poxa vida, você fazer uma churrasqueira dentro da tua casa, mas não ter coragem de comprar um violão para o filho, que tem dom, que tem talento, que tem vocação para aquilo. A Caísa hoje me ajuda muito, inclusive na renda familiar, a ganhar uns trocados lá em casa, porque ela dá aulas de inglês. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, que de pequenininha pôde observar isso e colocou as filhas. Minha cunhada é coordenadora de uma escola de inglês da Wizard, e colocou as filhas na aula de inglês, investiu, talvez passou privações de ter um conforto a mais, de comprar uma carne a mais para pagar um curso de língua para as filhas. E hoje hoje elas podem viver disso, e hoje elas podem ajudar a família com isso, e podem servir a Deus no reino através disso. Para finalizar, amados, para servirmos a Deus em família, nós precisamos pensar, para resumir em 2 coisas: de que maneira nós temos cultuado ao Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É muito bom quando a gente faz aquilo que Jesus falou em Mateus no capítulo 6, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Como é bom termos tempo a sós com Deus em particular. Mas nós não podemos negligenciar a nossa família de participar deste banquete espiritual. Nós não podemos deixar de lado a nossa casa, a nossa esposa, os nossos filhos. Não podemos nos privar de abrir a Bíblia na nossa casa, de compartilharmos a palavra de Deus, de orarmos juntos, de pegar nas mãos uns dos outros e dizer: família, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos para a igreja juntos, vamos servir ao Senhor juntos, vamos adorar ao Senhor juntos. Como nós temos cultuado ao Senhor, como nós temos buscado servir ao Senhor, precisamos envolver a nossa família. Amém? Que esse seja o nosso alvo, o nosso objetivo. Que não sejamos nem como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família. E que não sejamos nem como Noé, que salvou a família, mas perdeu o mundo.
que nós possamos nos dedicar para servirmos ao Senhor em família. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos, em nome de Jesus, Pai, apresentar a nossa casa diante do Senhor, as nossas famílias. Deus, é um grande desafio, Senhor, envolver toda a nossa família para buscar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor. Mas essa é a vontade do Senhor. Como Josué disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que esse seja o nosso alvo, que esse seja o nosso objetivo, e que nós venhamos a nos esforçar para que isso aconteça e o nome do Senhor possa reinar não somente em nossas vidas, mas também reinar em nossa casa. Obrigado, Deus, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém? Temos pedidos de oração, Ivanildo, aí pela internet. Quero convidar aqui o Renivaldo. Renivaldo estará orando, intercedendo pelos pedidos que os irmãos colocaram na internet. Consegue liberar o azul, Ivanildo? Consegue? Aqui, Reniel. Irmãos que estão na live, Pode ler os pedidos e depois orar, tá? Irmã Luzia pede por todos os irmãos e congregados pelo pastor Ítalo. Irmão Enivaldo pede por toda a família. Que está no trabalho. Pai amado, Pai querido, peço, Senhor Deus, que abençoe, Senhor, a minha esposa que está ali naquele trabalho, Senhor, cuida dela, livra ela de todo o mal, Pai. Pai, cuida da irmã Luzia, Senhor, do pastor Ítalo e da sua esposa, Pai. E peço, Deus, também que abençoe, Senhor, a nossa ida até a nossa casa, Senhor, livrando de todo o mal. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Nivaldo, em nome de Jesus, tá? Irmãos, logo mais, às 10 da noite, nós temos a nossa live de oração, tá? No domingo pela manhã, as mulheres, né, estarão com o projeto Mulher Nota 10, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, começando com um café às 8h45, tá? Não deixe de participar. E no domingo à noite, às 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, uma ótima semana, em nome de Jesus. Tome posse pela fé do que Deus vai dizer para você agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, escute. Vou te curar, escrever na tua vida um milagre.